A Disney Animation Studios acabou de lançar o seu novo filme chamado de Mundo Estranho e eu já assisti e vou contar pra vocês a minha crítica aqui, a nossa primeira crítica de filme no nosso YouTube. Pela primeira vez inaugurando esse quadro que veio diretamente lá do Instagram, onde a gente fazia críticas especializadas no Instagram, agora elas vieram para cá e vão ser postadas todas aqui no YouTube. Vamos começar com um Abre Alas de Ouro, um filme com um custo aí de 150, 180 milhões de dólares e uma animação impecável visualmente falando da Disney. E vamos começar falando exatamente sobre isso. Que gráficos lindos! Para quem está acostumado com nossas críticas que a gente tem lá no nosso Instagram, sabe que eu aqui sou bem técnico em falar nas categorias. Então vamos lá. Primeiro na parte de design visual é muito bonito. E o que fica mais bonito junto com uma tecnologia de vento no cabelo, suor, choro, que é tudo muito real. Tem até alguns takes que se você olhar de longe parece que até são imagens filmadas reais, com um elenco real e não personagens computadorizados. O que deixa tudo muito mais lindo é a direção de arte. A direção de arte, que é aquela pessoa responsável por pensar em cenários, cores, ambientação e tudo mais, teve que ter uma harmonia muito grande, pois se tratar de um universo muito louco, mundo estranho, a gente teve aí uma coisa muito massa, que foi um uso das cores fenomenal, uma construção, uma criação de um mundo muito legal. Sabe quando a gente tava vendo aquele filme Aquaman, e a gente tava vendo lá os personagens entrando dentro de um reino, tudo subaquático, muito louco tal, que é uma criação de mundo legal? Foi exatamente a mesma ideia que a gente teve nesse filme. A gente descobre um ambiente tudo legal, novo, com personagens, com perigo, com coisas boas, felizes, vegetação, ambiente, muito bonito, dou nota 10 para isso. Em relação agora que a gente tem a parte de direção, a direção foi muito precisa de acordo com o roteiro. O diretor aqui não é o mesmo roteirista e a direção aqui, aparentemente, que a gente percebe visualmente falando, é que ele pegou o roteiro e conseguiu transformar bem de acordo com o que estava pedindo. Então eu não vejo um problema de direção em nenhum ponto. Na verdade, algumas horas eu até tentei observar e falar, será que tem um erro de direção aqui? Mas não existe, tá tudo bem, como é que eu vou dizer, suave em relação a esse aspecto. Não tem nada de, uau, mas que direção muito precisa, que direção bem presente, não. Mas também não é nada que fique faltando. Eu acho que o grande problema que algumas pessoas vão achar nesse filme é não só parte de roteiro, mas o que eu diria como uma saída, uma fuga que a Disney teve para explorar novos caminhos. Eu acredito que a idealização desse filme, nesse ano em específico, veio não por acaso, pelo fato de que nesse ano a gente teve muito da Marvel falando sobre multiverso, não é à toa que a gente teve o filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura, e a gente colocar um filme de animação que se trata sobre um novo mundo totalmente hostil, totalmente fantasioso e tal, na minha cabeça não é muito diferente, porque eles fizeram um ano de 2022 para testar e ver como o público ia reagir. Eles viram que na Marvel não foi tão bem essa reação e agora foram ver na Disney Animation, na parte de animação, e que também foi pior ainda, o público não gostou muito. E eu acho que isso vem muito por conta da Marvel em si, que muitos fãs que adoravam a Disney antes já vem tendo um desgaste muito grande com ela, muito, e é que a época que o filme foi lançado, que foi final de novembro, não foi uma época muito boa, porque acabou de ser lançado logo em seguida de Pantera Negra, que já rouba muito cliente aí, e Pantera Negra já foi um filme que foi bem de bilheteria, mas não foi lá aquelas coisas. Tá vindo Avatar logo e agora em seguida, daqui 2-3 semanas, então também as pessoas já estão meio que se preparando bolsos para pagar Avatar, então a gente não tá em uma época muito boa para lançar esse filme na minha cabeça, o que prejudica mais ainda a bilheteria, e é um filme que dificilmente vai se pagar. Eu acho que nem sequer cobrir os custos ele vai, tá? Mas ele não é ruim, isso que é o curioso, e pra falar a verdade, eu gostei bastante do que eu vi. Eu acho que Mundo Estranho teve uma daquelas cartadas erradas da Disney. A Disney hoje em dia pega os seus filmes e divide ele em duas áreas, os que vão pra Disney Plus, a plataforma, e os que vão pro cinema. Por exemplo, a gente teve sendo Cruella. Cruella era um filme que não deveria ter ido pra Disney Plus, de hipótese nenhuma, nem com Premiere Access que tinha na época e tal. Era um filme que tem a paisagem de cinema.
E aqui é um caso muito diferente que a gente tem de Mundo Estranho, que é o filme de agora, que tem uma paisagem totalmente streaming, ou seja, tem uma paisagem, uma característica de vou sentar com minha família, com meus filhos, vamos assistir nessa tarde de domingo um filme nesse final de semana, e não vou levar a família inteira para o cinema, gastar um dinheirão para assistir uma coisa igual, tal. Tem gente que vai pro cinema uma vez a cada 2, 3 meses, e com certeza não vai escolher esse filme perto de muitos outros. Por isso que eu acho que isso aqui deveria ter sido lançado no streaming, nem que abaixasse o orçamento, qualquer outra coisa. Mas não combinou muito com o cinema, e isso já vai dificultar muito o filme. Mas não, gente, ele não é ruim, ele tem conteúdo, ele é bom. Na verdade, o filme ele tem um roteiro que critica muito, várias críticas sociais, como o ser humano ele desgasta o seu ambiente, como o ser humano está preocupado com a riqueza, tem lados de família, mexe com legado de família, traços familiares, traços tóxicos, vai falar sobre você esperar muito de alguém, vai falar como aquele negócio de pai sempre espera muito do filho, e às vezes o filho não tem o mesmo pensamento do pai. É muito aquela velha história de o pai é médico, quer que o filho seja médico também. E aqui o filme bate de frente com isso, falando que nem sempre é assim. Mostra que cada pessoa tem o seu dom, tem a sua vocação e que juntos as habilidades são mais fortes. Então é muito bom para as crianças nisso, ao mesmo tempo que o filme, assim como todas as outras obras da Disney já tá sendo assim, anda tendo bastante pontos mentais que as crianças não vão entender, mas por o filme ser tão visualmente bonito, colorido e tal, com certeza as crianças vão amar. Eu mesmo saí da sessão de cinema ouvindo crianças falando que gostaram, porque o filme é bonito, é colorido, é ação, tem ação acontecendo no filme várias vezes. Eu, por exemplo, eu sou um dos raros casos que gostou de Lightyear, aquele filme do Buzz Lightyear. Por quê? Porque foi um filme de ação em formato de animação. Eu adorei. Eu não vejo tanto problema naquele filme igual todo mundo. Eu me diverti no quesito filmes de ação. E eu sei que a maioria não. E aqui tem bastante cenas de ação. No começo, primeiro ato, eu acredito que vai ter pessoas que vai achar mais chatinho, tá? Eu vai achar meio parado e tal. Mas não é ruim, é um filme bom. O roteiro, ele se sustenta pelas suas características. Dá pra se emocionar até assistindo se você tem... Caso você seja uma pessoa que tem uma personalidade ali que pareça muito com a dos protagonistas, é possível que você se emocione e tudo mais. E eu acredito que sim, é um filme que no streaming vai ter passadas maiores do que, por exemplo, a gente teve em casos no cinema mesmo. Porque na minha cabeça é muito diferente o oposto de Cruella. Cruella deveria ter ido para os cinemas e não para o streaming. E aqui é um caso que na minha cabeça totalmente precisava ir para os streamings e não para o cinema. E na minha cabeça vai ter maiores passos no streaming, por mais que já foi um filme muito apagado. Não teve marketing em cima dele. Por quê? Porque o filme já estava muito caro, então não foi adicionado mais marketing. Era uma aposta muito acirrada para Disney. E pra mim, na minha cabeça, foi um filme teste para ver como o público reagiria a conceitos muito externos, mais fantasiosos e tal. E aparentemente a resposta é que não funciona muito bem, não. De modo geral, na minha cabeça, vá assistir. Se você já queria assistir e tá na dúvida se vai ou não, na minha opinião, você precisa ir ver. É uma obra boa, é uma obra que a Disney gosta de fazer, eles têm roteiristas bons para mexer com essas críticas e fazer uma construção. A gente tem esse apelo familiar no filme, é bem fofo nesses quesitos. E eu me diverti, eu dei uma risada aqui e ali. É legal, a gente pode ir. Na minha cabeça, eu acho que as pessoas têm que estar de coração mais aberto para conhecer essa obra, porque não é todo mundo que vai se cativar, mas tenta assistir e principalmente daqui 2, 3 meses vai chegar na Disney Plus e com certeza vai ser mais gente aí para ir ver, porque na minha cabeça, eu assistindo hoje, eu gostei. Tem qualidades, tem alguns defeitos, mas é uma obra que você pode conferir sim. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa sua curtida aqui embaixo. Essa é a primeira das muitas críticas que vai vir aqui no nosso YouTube a partir de agora. Então, fique inscrito, aperte o sininho para você sempre ver as novas notificações que chegam dos novos vídeos todas as terças e quintas-feiras. Muito obrigado, eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui. Person